Conteúdo Entrevista. Fica aí que tá certo. Pessoal, tá gravando. Show de bola! Bem-vindos ao nosso canal. Vamos começar mais um programa aqui no Cartaz da Cidade. E como todo mundo pede por aí, nós não seremos diferentes. Por favor, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para que vocês possam ser notificados do nosso conteúdo. E depois de assistir, não esqueça de deixar o seu like ou dislike para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. E não se esqueça também de comentar para que a gente possa saber a opinião de vocês sobre cada assunto que foi tratado aqui. A equipe do Cartaz da Cidade agradece muito a sua audiência e lembra a você que estamos nas principais redes sociais. Curta, comente, compartilhe, nos dê essa moral para que a gente possa levar e mostrar o nosso Vale do São Francisco para todo o Brasil. E lembrando que nosso canal ele é patrocinado, ajudado por pessoas que acreditam na gente, muito antes inclusive dos programas irem ao ar. E a esses patrocinadores nós temos que dar o nosso muito obrigado e valorizar, porque eles realmente acreditam das coisas da terra, eles acreditam e botam comida no prato das pessoas aqui da região. Então vejam aí só quem são os nossos anunciantes para que eles possam ser valorizados também por você. Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro, Juazeiro, Bahia. Olá, amigos do Cartaz da Cidade, estamos de volta com mais um Em Cartaz aqui para vocês, no intuito de trazer as informações que ocorrem na política de um modo geral aqui para o Vale do São Francisco e informando também para todo o país tudo que acontece aqui no Vale do São Francisco na opinião dos nossos convidados. Hoje nós conversaremos muito aqui sobre os últimos acontecimentos do país, no que diz respeito ao STF se intrometendo ou não com relação ao Poder Executivo, a ausência de trabalho ou não do Congresso Nacional. Vamos também falar sobre alguns males que podem estar assolando aqui a Bahia e ao Vale de São Francisco por consequência disso. Nós vamos conversar sobre tudo e trazer a nossa realidade para que você possa, como sempre, ter a sua própria opinião sobre o assunto. Então não esqueça de fazer o favor aí pra gente, nos dando essa moral, de se inscrever no nosso canal, para que você comece a receber as notificações, e para isso você clica naquele sininho também. Geralmente o Thiago bota aqui embaixo todos os caracteres do que é necessário fazer para você seguir as nossas redes sociais. E hoje aqui, como não pode ser diferente, a gente tem que trazer as figuras ilustres do Vale do São Francisco. Estamos com o nosso grande amigo, uma pessoa que tecnicamente é do meio político, vamos dizer assim, porque já tem uma herança política, já tem uma genética política e não sei se vai entrar na política ou não, mas é um cara muito entendido sobre a política local, a política estadual e a política nacional, nosso grande amigo Arnold Oliveira. Arnold, muito obrigado pela aceitação do nosso convite e, como sempre colocamos tudo em cartaz, eu gostaria que você agora se dirigisse aos nossos espectadores para explicar quem é o Arnold, para depois a gente entrar mesmo nas informações que são quentes, que o nosso povo está querendo ouvir. Bom dia, meu amigo Sidney e a todos os ouvintes do cartaz, e agradecer pelo convite, né? Obrigado pela deferência. Como filho e baiano, conhecedor dessa história, como você bem disse, a minha genética, a família Oliveira de Juazeiro e a família Pucídio de Petrolina da minha mãe. Então eu sempre circulei muito bem nas duas cidades, sou filho das duas cidades, digo sempre isso. E hoje, assim quis a vida, eu tive um problema de saúde há 16 anos atrás e regressei para as minhas origens, porque eu muito cedo sempre quis alçar voos. Eu dizia sempre para meu pai, filho homem único, e dizia, eu não nasci para ser herdeiro, eu quero ter o meu. E assim eu fui, com o sonho de nutrido para ir para a capital, fui para a capital
e fui estudar o que eu fiz, né? Analista de sistema por formação superior. Eu fiz como a minha filha, que hoje está acabando agora no final do ano, formando, é a minha arquiteta. Inclusive, parabéns que ela está aqui nos estúdios com a gente, parabéns. Nome da filhota? Alana Oliveira. Tá vendo só? Representando bem as origens. Isso. Então, hoje no meio, eu tenho um pequeno negócio, né? Empreender, porque eu digo sempre empresário não, empreendedor. Eu fui nato desde criança. A minha história começou aos 16 anos e digo sempre, apesar de não parecer, porque a gente vem numa família mais abastada, digamos assim, mas para mostrar a minha conquista, eu, menino, vizinho ao meu prédio, eu morava no Itaigara, um bairro nobre de Salvador, e eu comprei uma barraca de chapa ao lado do meu prédio, que foi um divisor de águas, enquanto meu pai ficou um pouco assustado, porque o filho dele, dono de uma bodega, como a gente chama, sim, minha mãe desceu para benzer. E ali eu comecei a empreender. E hoje, graças a Deus, com a minha vida financeira e profissional resolvida, né, sempre pautada nos valores de família, de pátria, Deus. E aí entra o tema que eu hoje defendo muito essa tese, o nosso presidente aí mostrando com valores e dando a vida pelo nosso país. Então chegou o momento da gente realmente fazer a nossa parte, juntos ao nosso presidente, ao nosso país, como verde e amarelo que somos, defender contra essa linha que a gente tem muitas vezes aí, que deturpam e mudam o que são valores. E valores são valores. Com certeza. Eu chego a ficar arrepiado com isso, porque a gente realmente ama o país da gente, a gente quer que as coisas deem certo. E em cima disso, eu já gostaria de entrar com um assunto muito polêmico. Eu queria pedir a Tiago para botar o primeiro slide. Tiago ele está aprendendo a mexer no computador, está aprendendo a filmar. Daqui para o final do programa ele tira um 10 aí. Muito se fala nisso aí, ó. Os inquéritos antidemocráticos, investigação, STF. Como foi que a gente chegou num patamar, num ponto, onde tudo que é feito é ato antidemocrático? O que significa esse ato antidemocrático? Por que nós estamos vivendo numa tensão tão grande, onde todo mundo está com medo de cometer algum ato antidemocrático e sem ninguém explicar exatamente o que é um ato antidemocrático? Como é que a gente pode sair dessa arapuca? Aí você usou o termo certo, uma arapuca. Nós passamos muito tempo dizendo que nós não tínhamos liberdade de expressão e lutamos muito para conquistá-la na famosa democracia. Democracia a gente não diz que tem, a gente pratica. Sim. E a democracia é boa quando ela é praticada em todos os segmentos. Em casa, no país. Ficaria muito mais fácil a gente resolver isso se na política nós praticássemos essa democracia exigindo alguns valores das pessoas indicadas. Então a gente encerraria logo cargo político por indicação. Uhum. E aí eu vou direto ao tema, que eu acho que o ponto hoje crucial é o STF. Então o STF, nós temos hoje, dos 11 ministros, 9 ministros, mudado um agora, então 8 ministros ainda vindo do governo passado. Cada um tem sua ideologia, mas ora, se você vem, eu lhe coloco aqui, você vem por indicação, você me deve alguma coisa. Esse é o grande e grave problema. Então, eu sempre defendi isso e acho. Nós temos concurso para você ser juiz. E por que a gente não tem um concurso para ser integrante do Supremo Tribunal Federal? Aí nós teríamos, no mínimo, pessoas estudadas, letradas e mais preparadas para não ficarem defendendo de maneiras absurdas. A gente que tem um pouco de discernimento e um pouco de conhecimento percebe logo isso. Que fácil seria você ter ali, não seria um Alexandre de Moraes. Uhum. Porque a gente, se for ver a vida pregressa dele, arrepia. Pouca gente tem a coragem de fazer isso. Ou pouca gente tem o interesse de fazer isso. Então vocês vão ver quem são os ministros do Supremo hoje. Pesquisem.
Nós temos o Pai dos Burros hoje na mão, porque na época do Pai dos Burros eu ia lá na enciclopédia. Demorava para achar. Hoje você fala e ele procura para você. E ele vai lhe dar uma ficha corrida completa para saber quais foram, de que porão eles vieram. E vocês vão se surpreender. Então acho que para a gente ter realmente e lutar, como a gente está dizendo, por um país melhor, vamos realmente exigir o mínimo, que é natural, o básico, escolaridade. Me surpreende quando hoje eu vejo que o ex-presidente Lula, ex-presidiário, ele foi isento porque ele tem 70 anos de idade e ele não pode responder processo pela idade, mas pode ser presidente da nação. Tem alguma coisa aí errada. Muito errado. As coisas se chocam, se conflitam. Você acha que esse pessoal do STF, ele realmente precisa ser mais inteligente ou eles são inteligentes para o mal porque devem alguma coisa a alguém? Isso. Na minha opinião, a inteligência ela é comparada à do ex-presidente. Baixa escolaridade e muita inteligência. Então eu queria aliar as duas coisas, a escolaridade com a inteligência. Eu acho que a gente dá um passo na frente muito grande. Estranho é o fato de termos o presidente que tem que ser eleito pelo povo, que é um vestibular, o Congresso Nacional todo tendo que ser eleito pelo povo, que é um vestibular, e o STF sendo só indicado, aceito. Exato. É estranho, meio estranho. Estranho, completamente. E nessa situação atual em que a gente está vivendo, você acha que estamos realmente, utilizando o termo que estamos utilizando aí, vivendo uma ditadura velada? Não. Eu não vejo dessa forma. Nós vivemos uma democracia. Agora, é a democracia dos interesses. Não é a democracia que nós efetivamente gostaríamos de ter. Ora, nós temos um país ainda muito bebê, né? São poucos anos de processo democrático. E nós estamos amadurecendo nós estamos aprendendo junto com ele. Vou citar um exemplo de hoje a gente tinha um presidente nos Estados Unidos que todo mundo dizia que era um ditador, que era um homem que não tinha olhar para o próximo, mas deixa eu dizer que ele manteve muita coisa positiva aconteceu hoje no Afeganistão. Tem a história de uma menina, que é a época, porque se conhece a história, que você, a partir dos 15 anos, você era entregue para casar. Você era entregue. E tem uma jovem de 15 anos, hoje formada, e criou um movimento das meninas para que essas crianças crescessem num ambiente melhor. E as tropas americanas estavam lá, mantidas por Trump, da maneira dele. Veio o presidente mais republicano, um Biden, que começou a tirar as tropas de dentro. Esvaziou e o povo afegão estava antenado, porque eles não estavam mortos, eles estavam adormecidos. Quando encontraram a oportunidade de dar o bote, deram. Ficaram lá com vários contêineres que, quando abriram, cheio de armas caríssimas, modernas, e agora estão falando que como vão tirar. E um vídeo aí que circula nas redes sociais, CNN e outras rádios, emissoras a gente assiste, dizendo exatamente quanto custa isso e agora como vamos pegar. E vários prefeitos de outras localidades nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos acusando o Biden e dizendo que o sangue está correndo nas mãos dele, o responsabilizando, porque achei um absurdo a forma como foi feita. Querer pacificar é uma coisa, agora a gente tem que saber até onde a gente pode ir. A gente não pode ser irresponsável. Então, sempre eu vou achar que a democracia é algo que está sendo construído e deve ser construído. E é por isso que nós estamos aqui, inclusive, num país democrático, e a gente poder discutir como a gente cria, hoje está sendo criado os movimentos, estão na rua, e as pessoas, ora se faz o movimento da esquerda, ora se faz o movimento da dita direita, e eles convivem muito bem. Vez por outra, um infiltra do lado do outro e faz bagunça, aí começou a desordem. Então, democracia tem que ser vivida por todos os lados, sempre se respeitando e debatendo, que a melhor forma de você usar da democracia é o diálogo, é o debate. Mas esse apelido
e foi dito, você já discordou plenamente, não é mais por conta do que a gente está verificando, que vem o STF, prende pessoas de forma teoricamente ilegal, ou na prática seria ilegal. Vem o presidente do Senado e não aceita o pedido de impeachment do presidente, ou o outro pedido até tão volumoso quanto o presidente, que foi daquelas 3 milhões de pessoas que pediram o impeachment, e sem nenhum tipo de justificativa. E essas atitudes não são atitudes de quem tem um pouco de tirania no seu sobrenome? No seu Perfeitamente. E perfeito. Na verdade, se tira o poder, é poder pelo poder. É você se usa da arma que tem, porque o bem jurídico ele é muito discutido. Ele é muito discutido. Então, ele tem várias brechas. Então, o cara pensa, eu vou atingir como? Ele encontra sempre uma maneira de atingi-lo. E fica sempre esse conflito de ideias, de ideologias. Então, não é projeto de um país melhor, que é o que a gente vai sempre pautar e querer. Porque é o país do nosso futuro, é o país dos nossos filhos. A gente está preparando hoje, sedimentando para os nossos herdeiros. Eu posso até dizer que hoje em dia, fazendo uma brincadeira com o nosso velho Chico aqui, pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Isso. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. E o nosso velho Chico está levando a fuma toda. Toda, perfeitamente. E falando em velho Chico, o que é que isso tem refletido para o nosso Vale do São Francisco? Porque às vezes as pessoas, elas conseguem, não sei como, dissociar a política de Brasília, achando que não atinge a elas, da política, por exemplo, municipal, que é a política mais aguerrida aqui no Vale do São Francisco. Mas a gente sabe que a política, ela é interdependente, municipal, estadual e o federal. O que é que isso tem refletido para o nosso Vale do São Francisco, para a nossa cidade, para a cidade vizinha de Petrolina, que já é outro estado, Pernambuco, e para o Vale de modo geral? Meu amigo, essa política deveria ser vista sem a política do quem pode mais dá mais. Isso vale muito para o nosso Vale do São Francisco. Eu sou uma das pessoas que falo isso há muitos anos atrás. Sonho, que seja um sonho. Se eu um dia tiver condição e voz e vez, como eu sempre digo, eu vou lutar por isso. Eu gostaria que a gente tivesse... Tem gente que diz que isso é utopia. Que a gente tivesse aqui um estado, Vale do São Francisco. Em vez da gente ter uma divisa chamada Bahia-Pernambuco, a gente tivesse aqui um estado, Vale do São Francisco. Veja que pujança nós teríamos com 2 cidades que hoje irmanadas, uma depende da outra. Que basta lhe dizer, quando entra uma com feriado, dia aniversário da cidade. E agora nós vamos ter a nossa padroeira. Então, é feriado aqui. Todos correm para a cidade co-irmã para resolver seus problemas, que aí você tem banco, você tem, né? Então, acho que elas poderiam estar mais irmanadas. Por quê? Não adianta o sucesso de uma e o insucesso da outra, porque vai refletir positivo e negativamente. Se faltar saúde aqui, ela corre para lá. Se faltar dinheiro lá, corre para cá. E assim a gente vai. Temos um problema de fronteira entre 2 estados. Nós sabemos que do lado de lá, nós temos uma família forte, poderosa, que antigamente era conhecido como os Quelê. Conhecedor da história, então nós tínhamos Juazeiro com o seu cais aqui pujante, onde tinha um movimento fantástico, e ao outro lado da margem do rio nós tínhamos, que era uma família dos Coelho, que era os Quelê. Então a gente saía da Bahia para a Bahia, atravessando Remanso, Casa Nova, Centro-Sé, pelo Arcado, atravessava e ia para a Bahia novamente. Então esses coelhos cresceram, transformaram a sua cidade, projetaram a sua cidade, tá? Então isso fica muito notório. Triste eu fico, e como eu sempre digo, eu digo e pratico, eu sou filho das 2 cidades, conheço muito bem as 2 cidades. Há mais de 30 anos atrás, quando eles fizeram o viaduto dos Barranqueiros. Eles fizeram porque eles projetam para o amanhã. Isso é uma visão futurista muito boa. Infelizmente, os políticos da nossa cidade, eles esqueceram de fazer isso. Plano diretor Juazeiro tem. A ideia aqui não era uma duplicação de ponte, era uma ponte só, porque se a gente tivesse uma ponte simples hoje, resolveria as 2 cidades. O que nós precisamos, e temos que pensar nisso, é cortar Juazeiro e Petrolina a BR.
Porque eu não conheço nenhuma cidade no Brasil que BR corta que desenvolve. Porque sempre tem aquele trânsito pesado, caótico. 8 horas da manhã, se você pensar em driblar uma cidade para outra, é terrível. Mesmo lá, com o viaduto do Barranqueiro, e aqui sem nada, com a nossa banca e a fatídica frase que a gente ficou com a ponte Picolé, engarrafa em todos os dois polos. Então nós precisamos entender, a ideia era uma segunda ponte. Ponte essa que era ao lado do porto. Então, tiraria-se de dentro da cidade o trânsito, o fluxo pesado. Ficaria só as duas cidades abraçadas com uma Ilha do Fogo, que poderia ser uma rodovia não federal, e aí daria para se explorar muito melhor a Ilha do Fogo, que está lá, sucateada, sempre lugares para práticas ilícitas, duvidosas, e sem poder a sociedade usufruir daquilo ali, porque eu, quando menino, a gente teve outra infância, que não é a de hoje, e andando, pulávamos da ponte escondida dos nossos pais, andávamos ali na Ilha do Fogo, subíamos onde ali tem aquela cruz lá em cima. Então imagine ali um belo restaurante. Qualquer empresa de fora viria para explorar um belo restaurante ali com o pôr do sol que nós temos. Com certeza. E do lado oposto do rio, onde a gente tinha a Afranave, você pensar num centro aquático, num centro turístico para Juazeiro, explorando toda a beira do rio, com ancoradouro para lancha, né, bares e coisas, souvenirs, para que ali se torne um lugar de diversão. Por que não pensar num teleférico unindo as duas cidades para que você ali tivesse um centro de lazer? Então eu sempre vou pensar nas duas cidades irmanadas. Hoje o que temos são 2 estados e gostaria muito, sempre vou dizer isso. Ah, pobre Juazeiro, eu não vejo assim. Eu tenho um município que é pujante, está entre os 10 maiores do estado da Bahia, porque são dados, a arrecadação aqui é muito forte. E nós temos a cidade de Petrolina, que ela não está entre as 10, eu estou falando em arrecadação. Então, é uma belíssima cidade. Por que não trabalhar com as duas para que a gente saia para cá e traga o turismo? Porque o turismo é igual nas duas cidades. Nós temos aqui fruticultura irrigada, o agronegócio aqui é fortíssimo, né? Nós temos um solo privilegiado. A nossa Embrapa, por último, até o morango no sertão. Quem um dia imaginaria que nós teríamos isso? Então, é mais ou menos por aí. É levantar muito essa bandeira para que a gente pudesse aqui nem ter uma desordem, nem ter um feudo. A gente ter realmente 2 cidades irmanadas e falando de coração, falando e praticando, porque o insucesso de uma reflete na outra. E eu fico muito preocupado até quando eu vejo alguém como você falar muito bem sobre as 2 cidades, que nós temos um potencial enorme. É porque realmente nós temos, inclusive eu gosto muito, eu estava conversando com você aqui nos bastidores, e eu tenho que agradecer aos nossos anunciantes, que são pessoas, são empresários que acreditam no Vale do São Francisco. Perfeito. Eles não estão acreditando somente no cartaz da cidade, somente nos programas que nós estamos fazendo. Por isso que eu sempre peço aos nossos espectadores que deem valor às propagandas do grupo de empresários local, que é quem contrata o povo daqui, que é quem vai fomentar, vai botar comida no prato do povo de Juazeiro, do povo de Petrolina, vai promover o Vale do São Francisco para fora. Então, eu primeiro agradeço a todos os nossos anunciantes e eu sempre digo que eu tenho que valorizar cada vez mais os empresários daqui, que são guerreiros, precisam do apoio político, precisam de mais incentivos. A gente precisa, inclusive, não só aqui na região, como em todo o país, de políticos que entendam que quem move o país são os micro e pequenos empreendedores. Os grandes também? Sim, mas os micro e pequenos é quem sofre, quem ralam, quem realmente precisa de crédito, precisa de acreditar. Assim como os nossos anunciantes acreditaram no cartaz da cidade, todos nós temos que acreditar nesse potencial que o Vale tem. E falando justamente nessa parte de governo apoiar ou não apoiar, a gente fica preocupado também com a parte estadual. Eu não vou trazer aqui o exemplo local. Eu gosto de trazer sempre de fora, porque se estão caçando as pessoas, fechando os sites por aí, por qualquer besteirinha, então eu vou usar o exemplo de fora para não dizer que nós estamos trazendo para aqui. Tiago, bote aí aquele outro texto que nós colocamos aqui, esse aí que está cortadinho,
Governo de São Paulo quer ensinar mandarim nas escolas públicas. Eu estou aqui querendo valorizar o empresário local, ou eu estou querendo valorizar o empresário? Vou até pensar que são empresários de outro país. Eu não estou nem querendo perguntar aqui se é uma ideologia que estão trazendo para cá, disfarçada, que nós somos inteligentes, o nosso público também é inteligente, mas eu queria que você comentasse sobre isso. O que é que os governadores estão realmente fazendo? O que é que pode estar acontecendo aqui na Bahia, aqui em Pernambuco? A sombra do mal está pairando sobre nossos estados? Não tenho a menor dúvida. Aí é questão de opinião e ponto de vista. Eu tenho muito medo, hoje eu sou realmente um assombrado com tudo que vier dos olhos puxados, certo? Então, nunca acreditei no governo Dória. Conheço um pouco dessa sua herança. Ele já se mostrou, é uma pessoa que já esteve ao lado do nosso presidente, está aí a mídia que não vai deixar de mostrar. É o famoso morde e assopra, tá? Então, eu acho que ele deveria ter mais postura quando, agora recentemente, quando a gente fala da vacina, porque é bom que se saiba que a vacina chegou a São Paulo e ele defendeu tanto a Coronavac, porque ele é um dos, como empresário, não como governador de São Paulo, mas como empresário, está por detrás, fomentando e interessado financeiramente de que seja a Coronavac, junto com o Butantan. Então, é bom que se saiba disso. Quando ele tinha um interesse, fizeram uma entrevista com ele dizendo que se ele teria interesse, o que é que ele acharia que daqui a pouco tenha que tomar, sendo a Coronavac, uma terceira dose, e ele descartou imediatamente. Esqueçam isso. Para te ilustrar, a gente tem isso aqui. Bota o vídeo aí, Tiago. Só para o público poder entender e aí você comentar sobre isso. Mas um destaque agora, olha só, em publicação na sua página no Twitter, o deputado Eduardo Bolsonaro criticou a mudança de posicionamento do governador de São Paulo, João Dória, em relação à terceira dose da Coronavac, vacina produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. O congressista recuperou em vídeo as falas de Dória quando ele dizia não haver necessidade de uma nova aplicação da vacina. Vamos acompanhar. O Ministério da Saúde ele encomendou uma pesquisa especificamente sobre a Coronavac para avaliar a necessidade de uma terceira dose. Aí eu pergunto para o senhor, que nome se dá a esse tipo de campanha? Isso é uma inutilidade. Não há nenhuma necessidade de você tomar uma terceira dose da Coronavac. Bastam as 2 doses, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. O governo do Estado de São Paulo vai iniciar a aplicação da terceira dose da vacina a partir do dia 6 de setembro. Isso é uma inutilidade. Não há nenhuma necessidade de você tomar uma terceira dose da Coronavac. Então, o público assistiu, você acabou de relembrar, ou seja, estamos em sintonia, já estávamos um ponto de bala aqui para jogar. Pode continuar falando. Então, isso é, como eu sempre digo, é informação, isso é leitura, isso é uso diário. Nós precisamos buscar informações. Informações a gente tem que usar ao nosso favor. Não é simplesmente ficar em rede social, porque eu posso cometer um erro, um equívoco e enviar algo que não seja verdadeiro. Pode acontecer. É plausível. Todos nós somos humanos. Agora, a gente tem que buscar informações. Então, isso aí é quem busca realmente informação, e quando a gente sabe que a vacina veio através, a específica Coronavac veio através dele, foi através dessa vacina que ele atacou muito o presidente da República, o governo atual, né, que ele já apoiou, diga-se de passagem. Então, ele é o controverso. Isso. Né? Então, para não usar um termo pejorativo, vou sempre como na sua linha, não vamos usar um termo pejorativo. Então, vamos dizer sempre o seguinte: ele é aquele morde e assopra. Então, ele esteve com Bolsonaro, como o Movimento Jovem MBL, então, como muitos que abraçaram, deputados vários aí e tal, e hoje sentam a madeira. Talvez até mudem o seu modo de pensar quando vê que a possibilidade de ganhar é do atual presidente ou vamos ter um novo. Então, isso é decidido. Difícil é a pessoa tomar uma posição. Então, como eu vinha dizendo, a respeito da vacina, foi um governador que, para mim, inexpressivo, elegeu-se na base do poder financeiro, porque vindo de família rica, sempre no berço de ouro, e
ser prefeito de São Paulo. E o governador de São Paulo quer alçar novos voos maiores. Que Deus tenha pena de nós. Então, uma pessoa dessa, que negou a terceira dose e agora mudou, são as evidências. Dizer que você não conhecia, conhecia. No meu modesto conhecimento, não sou médico. Mas, por exemplo, eu fui voto vencido a tomar a vacina. Porque por mim, aí é questão de cada um, eu não tomaria. Vou dizer por quê. A vacina mais rápida durou 4 anos, 7 meses e alguns dias. E o porquê disso? A vacina foi descoberta em menos de 20 dias, 17 ou 18 dias. A vacina. O problema é o tempo que ela fica de maturação para ver a reação no organismo. E nós sabemos que cada organismo reage de um jeito. Mas isso tem que ter tempo de maturação. Bom, nós tivemos um vírus mortal, letal. Então, culpa-se o presidente, que está numa sinuca de a ponta da lança. Sim. Tendo que ser muito responsável. E não foi dado o direito a se pensar, a se conversar, a se negociar. Politizaram um vírus, politizaram uma doença, consequentemente pessoas morrem por isso, e aí hoje a gente fica com medo, que já está se falando isso, já tem grandes estudiosos falando sobre isso, e dizendo, cria-se coágulos no cérebro a longo prazo. A partir do 3º ano já está comprovado. Já tem pessoas que morreram e fazendo exames e se identificando coágulos. Então, não é essa questão. Acabei tomando porque tive a primeira possibilidade de tomar pela comorbidade, que foi a que primeiro chegou para mim, depois chegou por idade e eu não tomei. Mas minha mãe muito preocupada e reuniu-se com essa família, aquela coisa toda que, meu filho e tal, e eu acabei vencendo, porque continua mandando, né? É aquele general que sempre foi dentro de casa, é aquela pessoa que manda mesmo. Eu sou muito adepto disso, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ela também já está na idade que não tem medo de assumir risco. E você riscos. assumiu o risco, você pronto. quis, pronto. Então, de repente, por isso, eu acabei entrando e disse, não, então eu vou tomar. Para não ficar o pessoal preocupado e ficar naquela coisa, parece que a gente está chamando a atenção, eu tomar. Hoje eu já tomei as 2 doses. E que seja o que Deus quiser, que o futuro a Deus pertence. Está todo mundo aí tomando. Conheço algumas pessoas que não tomaram. Né? Então, assim, mas conheço também pessoas que com as 2 doses também morreram. Uhum. Então, é ainda muito velado. As informações chegam de formas deturpadas. A gente não sabe efetivamente quem fala a verdade. Um médico diz isso, outro diz aquilo. Nós temos na Bahia uma mineira que foi expulsa praticamente do seu estado. Hoje está morando em Porto Seguro e é secretária de saúde. E vem tratando em Porto Seguro. Já tive a oportunidade de conhecê-la. É fato e não é só lá em Porto Seguro. Tem várias cidades. Eu, particularmente, já digo, nunca, graças ao bom Deus, tive o Covid e sempre me tratei usando a hidroxicloroquina. Se dá certo ou não, pode dizer, e de mim, estou aqui lhe contando a história. Hoje eu acabo tomando manipulado, tive um médico, amigo, que indicou, porque a gente comprava a hidroxicloroquina, que era baratinho, ficou altíssimo preço, manipulado, de você fazer uso todo mês. Então, assim, vai de cada um, a gente tem que dar o tiro e achar que está acertando, se errar, não tentar botar a culpa de ninguém. E hoje o que está acontecendo é isso, politizaram uma doença e aí estão sempre se colocando a culpa, procurando um culpado, né? Então, assim, eu busco não procurar o culpado e busco ver sempre isso aí. A gente vê hoje um governador de São Paulo que conta e você não pode acreditar. A história do Pinóquio, né? Não tem mentira que se conte que dure por uma vida inteira. A prova está aí. A prova está aí. Inclusive essa parte de tratamento precoce ou prévio, como queiram chamar, vacina, eu sou daquele cara que tudo que vier para o bem eu estou querendo tomar. Perfeito. Então não me impeça de tomar, porque vai ter uma hora que, se nada na medicina der certo, o pessoal está indo para candomblé, o pessoal está indo para a igreja crente que vai fazer aquele negócio que faz pregação. A fé da pessoa, a pessoa quer aquilo ali. Existe uma liberdade aqui no país. Nós vivemos num país democrático. Então, por que não deixar a pessoa tomar o que ela quiser
com acompanhamento médico, já que tem muitos médicos que valorizam isso, esse tipo de tratamento. Tem gente que vai procurar tratamento inovador nos Estados Unidos, quando o médico está começando a falar sobre aquele assunto. Perfeito. Porque eu tenho que massacrar os médicos que estão trabalhando aqui para tentar salvar as vidas. Eu também penso como você, eu nunca fui contra, mas eu também respeito todo mundo que quer tomar, que só quer a vacina. Se tiver a terceira dose, tome a terceira dose. Perfeitamente. Tome a terceira não dose. Estou aqui criticando o fato de ter a terceira dose. Inclusive, se nós entendemos um pouco, que a gente também não é tão burro assim, a gente estudou biologia na escola. A gente sabe que o vírus ele vem se mudando. Então, eu imagino que a vacina da Covid vai ser que nem a vacina da gripe. Todo ano tem que ter uma dose de reforço. E eu não vejo nada contra isso. Agora também não vem me dizer, como o Dória falou, que não precisa da terceira dose, afirmar, e ele é o cara correto. É isso que me preocupa, é por isso que eu trago para a discussão aqui, que às vezes fica parecendo que o Sidney é maluco, que só o Sidney pensa assim. Perfeito. Mas, infelizmente, acontece isso. E você mesmo tocou no assunto, e agora eu quero trazer aqui para o nosso estado, até para o nosso município, que muitos desses políticos, eles pongaram em Bolsonaro em 2018, e aí se revelaram quem eram de verdade, porque as máscaras caem. E não foi só o Dória, não. Tem um monte de gente aí. Tem uma que era jornalista, que caiu, quebrou a cara, até hoje não sabe como foi que ela se machucou. Tem um que fazia filme pornô. Então tem gente aí à vontade que quis colar com o Bolsonaro e depois mostrou a cara. Só que eu estou vendo que muita gente agora, infelizmente, no país nós contra eles, que, na minha concepção, um grupo não permitiu que isso acabasse, e continua até hoje, tem muita gente colando de novo com o Bolsonaro. Muita gente que antes, nas eleições municipais, nas eleições governamentais passadas, não se declaravam bolsonaristas e hoje começam a se aproximar e até começa a aparecer, dar entrevista falando em prol de Bolsonaro. Isso é bom, isso é ruim, isso é natural, vai acontecer, a gente tem que engolir, a gente tem que analisar. Qual a sua análise desse assunto? Bom, eu não pratico, não concordo. Mas isso vai existir sempre. A nossa política, aí eu falando de uma forma genérica, a nossa política, ela é uma política que acaba obrigando que você se perca um pouco do seu eu, da sua opinião. Por quê? Porque, por exemplo, eu quero ser candidato. Eu sou obrigado a ter um partido. Eu sou meio obrigado a filiar, eu sou obrigado. Então, hoje a gente tem um monte de P's. Né? A gente tem um monte de P's. Partido esse, partido aquele, partido... Já tem alguns lançando até, não bota partido tal, já é direto o nome. E começando a entender e ligando até nomes como palavras que a gente usa no nosso cotidiano. Que eu não tive o menor problema. Agora o movimento é um movimento patriota, sim. E nós já temos o partido. Então, é mais ou menos por aí que eu quero dizer. As pessoas ficam sempre buscando meios de tentar aparecer e o político, ele acaba sendo obrigado pelo ciclo vicioso, que é natural do nosso país, da gente ter obrigatoriamente que seguir alguém. E aí entra o jogo de interesse. Porque as pessoas, elas, não todas, mas o político profissional é aquele que não fez nada na vida. Eu não sei se ele tem carteira de trabalho. Se tem, é para enfeitar. Ele nasce, herda política, que herda o filho e herda o neto e vai por herança. Eu quero sempre fazer com que isso mude. Vamos permitir outras pessoas? Vamos mudar essa forma. Vamos permitir que as pessoas, elas sejam e de forma natural. Eu quero ser. Eu nunca fui político na vida, tal, mas eu gostaria de ajudar meu país, meu município, meu estado. E aí eu penso, eu vou me lançar. Só que para isso você tem uma série de coisas que você tem que cumprir para se... Eu não vou dizer se vender, mas para se entregar... E adequar-se a uma norma. Ok. Em muitas daquilo você não concorda. Até onde você vai poder discordar? Então, hoje, o nosso presidente vive muito isso, que é aquela política de... Ele, em 2018, mostrou uma força que foi fora do comum, foi diferente,
Bolsonaro foi um fenômeno que eu acho que para acontecer novamente daqui a 1000 anos. Bolsonaro, ele representou a revolta do povo, a falta de crença, a falta de um caminho que se dizer assim, está pensando em nós, povo brasileiro. Então Bolsonaro, ele reacendeu essa chama, o que a gente vê desde a época do Tancredo, democracia, eu acho uma democracia um pouco meia furada. Meia boca. Meia boca. Porque se eu for pegar da época da democracia, e eu me lembro bem, eu ainda muito novo, mas tinha lá, e eu via o que se diziam que estavam lutando pela democracia. Aécio Neves, tá aí, e vários outros nomes, que não vale a pena nem dizer. Se a gente pegar os políticos antigos, é uma política nefasta. Me perdoe, é uma política nefasta. Então, o presidente nos deu a oportunidade de pensar no novo, pensar num diferente, apesar de 27 anos como parlamentar. Todo mundo cita como ele sendo o baixo clero da política. Por que o baixo clero? Era aquele cara que encontrou ali na política seu meio de vida, e não vou dizer que é nenhum santo, e foi, e dali, um belo dia, ele encontrou uma oportunidade de se eu vou sair daqui e vou tentar ajudar realmente meu povo. Talvez ali fosse a vontade dele a vida toda, mas ele nunca encontrou, porque é sempre travado, amordaçado pelos políticos profissionais. Aí a gente tem alguns, já morreram, tem os mais novos e tal. Então, eu hoje tenho exemplos a citar. Tenho exemplos vários a citar. Que o que é direita, o que é esquerda, o que é centro. Então fica até difícil, nessa sopa de letrinhas, a gente tirar e dizer que eu acredito em fulano. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali. Ele pensa sempre no seu próprio umbigo. Ele, como eu digo, é político profissional. Ele quer passar de pai para filho, para que você não perca o chamado poder. E dali você resolver os seus problemas, resolver a sua vida financeira. Isso é que tem que mudar. Bolsonaro, nós precisamos entender, mesmo os que são contra, mesmo os que nele não votam, mesmo os que nele duvidam, sem problema nenhum. Olhe como o poder do diálogo é o mais importante. Eu, com uma filha, 22 anos hoje, que fica naquela posição que é normal dos jovens. Elas sempre estão achando que é o extremo. Então, vamos ao diálogo. Eu digo sempre, observe, ouça os dois lados. O país que nós estamos tentando fazer hoje, o futuro são vocês. E de vocês, vem meus netos, são seus filhos. Então, procuremos entender realmente onde está a verdade, para que a gente possa dar oportunidade a novas cabeças pensantes, para que, de repente, a gente tenha uma possibilidade na frente. Porque se a gente sempre falar que é filho, já está na terceira geração, já é o neto, daqui a pouco é o bisneto, você vem com a cabeça do passar de pai para filho. Exemplo clássico, graças a Deus, os nossos cartórios. Privatizados, hoje, concurso público, você tem normas e regras para você. Eu não tenho dúvida que qualquer brasileiro vai falar isso. Dá gosto de você ir no cartório. Eu hoje posso ir ao cartório. Antigamente eu pagava um despachante porque eu queria nem passar na porta. Hoje eu chego no cartório, sou bem recebido, tenho um café, tenho uns biscoitos, a gente tem aqui os 2 exemplos em Juazeiro e em Petrolina também. E senti orgulho, eu vou lá tranquilo, eu vou e resolvo em 15 minutos. Reconhecimento de carro, essa coisa toda. Então, nós precisamos entender, a mudança é muito importante. E o nosso presidente, da maneira dele, muitas vezes errada, muitas vezes truculenta, mas é trazendo para o povo brasileiro benefícios, tirando da mão do herdeiro político. Precisamos entender isso, precisamos pensar nisso. Vamos dar oportunidade a outros. Mas o Brasil vai conseguir entender isso, e aí já quero entrar numa prática do que vem acontecendo de muitos anos para cá, que é o domínio das faculdades, o domínio das escolas, a tentativa de manipulação da cabeça dos jovens, que os pais
de nossa geração têm tido grandes embates, inclusive dentro de casa, porque os filhos eles são literalmente manipulados, eles são preparados nas escolas e nas faculdades, que a gente cansou de ouvir dizer que você tinha o presidente do colegiado lá, do Grêmio Estudantil. Do Grêmio Estudantil, Nossa profissional. época. O cara era presidente com cabelo branco. Quer dizer, o cara não se forma, não. O cara está na faculdade, vai ficar na faculdade a vida toda. Tem algo por trás disso. Então, nesse mundo de hoje, que a gente vê os jovens participando dessas passeatas contra qualquer coisa que venha por aí, contra Bolsonaro, contra Dilma, contra Lula, e vai para lá e você pergunta, você está aqui por quê? Não sei por quê. E aí quebra a imagem de santo, defeca, anda por aí pelado. Essa nossa geração, nova geração, tem jeito? Existe como acabar literalmente com essa política partidária dentro das escolas que, no meu entendimento, está fazendo mal danado para o nosso profissional do futuro? Vou usar, eu sou muito do argumento. E debato com o mais velho e com o mais jovem. Adoro debater com o mais jovem, que é o meu oposto. Uhum. E por quê? Porque quando a gente se prepara para isso, e sempre lendo, a gente tem que usar como exemplos. Pode ser até exceção, mas vamos mostrar que é possível. E aí eu venho com um exemplo. Para tudo que você falou. Policial, jovem policial, no Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Conheço. Um jovem que eu arrepio só de pensar. E fui atrás da história dele, o que pouca gente faz. Processado, expulso da corporação, mas ali, tinhoso. Convicto que está agindo da maneira correta. Estudante de direito. Para conhecer. E ele diz, eu posso ser vereador por um mandato só. Mas enquanto eu for, eu estou, né? Eu não sou, eu estou vereador. Eu vou fazer o meu papel. E está fazendo. Um jovem, que aí sim, eu conversando com um jovem, tenho que dizer, siga com o exemplo. Uhum. Policial, que muitas vezes ele é discriminado. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Negro, no Brasil e no Rio de Janeiro. Que é pior. Pronto. Então, nós temos esse exemplo, eu fecho tudo o que você está dizendo. Exemplo, menino aguerrido, que vai lá, não teve medo, quando uma procuradora médica contratada lá atendia no estado e atendia no seu consultório também. Você não pode. E ele em cima. Você estava dando lá plantão, está tudo assinado aqui, e ela não comparece lá. Ninguém encontra. Tentou simular, lá vem o marido, advogado, dando a cobertura, e ele em cima. E mostrou. Então, isso, nós temos que argumentar com exemplos, não é com falácia. Trago para a nossa realidade atual e clamo para que os jovens, que eu sei que na sua maioria fica perdido, porque nós naturalmente temos a ideia de, não é nem dizer, achar que sabemos mais, é a interpretação deles. Não achem não, pesquisem. Tenho certeza. Tenham certeza, porque nós passamos pela estrada. O que é que nós tentamos mostrar? Na escola que você está passando agora, nós já fomos. Uhum. Nós já tomamos essa aula. Não sabemos mais. Às vezes tem pessoas que não sabem dizer isso, transmitir isso para seus filhos, para os jovens. Então, é dizer sempre, clamar para os jovens. Cheguem para perto, ouçam, leiam, não fiquem em redes sociais, pesquisem. O mundo hoje, a tecnologia proporciona a vocês isso. Leiam, saibam quem é, o que faz. Não entrem no discurso fácil e barato. Por quê? Porque todos nós temos que nos politizar. Ah, você é político? Não, nunca fui. Tive tudo para ser, como você disse, na minha genética política. Com o meu tio Joca, prefeito de Juazeiro, com meu pai, secretário de Finanças, Arnaldo, e depois Jorge Cury, foi acometido por um CA e foi se cuidar. Uhum. E eu hoje falo, não é para me promover, eu falo para exatamente mostrar. Eu fui vencer na vida, eu fui conquistar o meu espaço.
tá? Então, assim, nada impede que eu pudesse seguir a carreira política. Mas pensei, eu nasci para empreender. Então, fui atrás desse sonho. E hoje, ter a oportunidade, quem sabe, se Deus assim quiser, e se ela também quiser, passar o bastão para os meus filhos, né? São 2. Então, isso vai me orgulhar muito. Eu estou dando mostrando um caminho mais fácil, que o meu foi muito mais difícil. Mas, se também quiser cuidar seu caminho, vá. Eu sempre disse, para eles 2, para o pequeno eu digo até hoje, eu não sonho sonhos para meus filhos. Eu sonho sonhos dos meus filhos. Então, se projete, vá, estude, aprenda, tenha e vamos debater. E aí a gente consegue fazer um país melhor, um país diferente. Um país que a gente possa se orgulhar. É o tipo de coisa que me arrepia, literalmente. Você Perfeito. Falando isso aí, me arrepia muito. Eu tenho um monte de perguntas a fazer aqui, como sempre. O Thiago já fica aqui no ponto que não existe. Ele fica só ali, sinalizando para mim horário. Mas eu não posso deixar de tocar num assunto aqui muito importante, que você levantou a bola para o meu peito, eu já estou batendo, vou botar no chão e devolver a bola. O que é que o Vale do São Francisco está fazendo para apoiar as ideias de quem pensa a favor da direita, a favor de Bolsonaro, a favor dos costumes, a favor da liberdade de religião, da liberdade de expressão? O que é que o Vale... Porque aí tem verificado os movimentos, a gente tem publicado no noticiário do Cartaz da Cidade, mas o dia 7 de setembro está chegando. O Vale do São Francisco vai ficar quieto? Vai ficar só nas redes sociais? Ou vai fazer alguma coisa? Pronto. Eu, mais uma vez, estou me colocando à disposição. As pessoas têm muito isso, elas querem sempre um aparecer mais do que o outro. E eu acho que quando você faz e é de coração, verdadeiro, ela naturalmente ela aparece. Um grupo em Petrolina chegou a mim, que já tinha me visto e tal, como podia ter chegado a outras pessoas, cada um vai de uma maneira. E eu disse tranquilamente o que vocês precisarem, tal, e engrossei o caldo. E agreguei pessoas dentro desse caldo. Tenho certeza que me passei com algumas, esqueci de outras, porque é tudo muito rápido. A gente não tem recurso, sabe? Não tem ninguém por trás bancando. Não tem robô, não? Chegou ao ponto, ontem, alguém comentando de que o boné que estava sendo produzido, que precisava se vai fazer uma verificação, porque isso é anúncio de campanha antecipada. Porque estava produzindo o Bolsonaro e tal. Sou eu, um empresário. Aí eu, inclusive, respondi. Eu disse, sou eu. Eu mandei fazer, estou distribuindo para os amigos. Me processa e me prenda. Pronto. Então, é muito simples. A gente precisa levantar essa bandeira. O Vale do São Francisco, pelo menos até quando eu tive conhecimento, há muitos anos atrás, eu venho fazendo de maneira ordeira, pacífica, muitas vezes gastando do próprio bolso. Quando eu autorizo o presidente, mandei fazer 3.000 e poucos adesivos, e corre atrás de um, corre atrás do outro. Às vezes não dá, às vezes dá, mas você tem que honrar. Então nós precisamos entender. O Vale do São Francisco, e estou falando realmente como o Vale do São Francisco. Perfeito. Inclusive me propus a Petrolina e disse ao pessoal lá que eu vou, desde que a gente consiga falar nas duas cidades. É um pouco difícil, porque tem os apaixonados, os ufanistas. E nós fizemos o movimento bolsonariano aqui em Juazeiro, replicado com o movimento em Petrolina, você mesmo fez a cobertura. Foi um movimento idêntico, um domingo lá, um domingo aqui. O assunto, a pauta foi a mesma, o molde foi o mesmo, e nós apresentamos um movimento que quer ir às ruas, quer ser de forma ordeira, passiva. Vamos fechar a ponte, muitas sugestões aparecem. Aí eu tenho minha opinião pessoal, mas não faço a minha opinião pessoal a prevalecer. Nós estamos falando de uma rodovia federal. O complicar é muito maior. Se eu chegar ali e pensar fazer qualquer coisa dentro da Ilha do Fogo, um carro entrando, um carro saindo, provoca um acidente, vai ser uma catástrofe. Então, nós estamos nos mobilizando, juntar realmente o Vale do São Francisco. Estaremos no Ana das Carrancas, ali onde foi o São João de Petrolina. Faremos uma carreata, que eu sei que vai ser grande, rápida. Eu quero 1 hora. O que nós projetamos foi isso, para que a gente esteja se concentrando. Porque esse movimento 7 de setembro, se você tem observado, no país é muito mais concentração. Exato. O próprio presidente, o líder da nação, pediu isso, para que ele demonstre. Ele quer que o povo demonstre que está com ele. Então vamos às ruas.
Saia dentro de sua casa, bote sua bandeira verde e amarela, bote a sua camisa e vá à rua. Saia por meia hora, 1 hora, quanto tempo você puder se dispor, para que a gente esteja junto na rua. Vem sempre esse movimento de carreata, então vamos fazer uma. Tudo custa, nós fizemos um movimento, tem aí as pessoas arrecadando, e para que a gente possa custear. Nós temos trio, nós temos drone, nós temos profissionais de comunicação, nós temos carros de som, pessoas simples que se dedicam, pessoas que eu tenho aqui no meu telefone de dizer assim, precisou, conte comigo, com seu carrinho, às vezes ainda não tem nem o combustível para botar, e eles vão. Então, por que não para essa pessoa, além do combustível, dar uma gratificação? É patriota, está indo para lá como cidadão brasileiro, se doando. Mas a gente sabe que a dificuldade para quem passa fome é maior do que para mim. Eu não tenho hipocrisia em dizer isso. Então vamos lembrar do menor. Não é dando esmola, porque aí sim você está sendo pejorativo com ele. Tão patriota quanto eu, como você, como nós. Agora, ele, quando a barriga aperta, que ronca, que a gente não sabe o que é isso, muitas vezes, a gente tem que olhar mais para ele. Então, vamos ajudar. Não é que o valor dele é maior, o sacrifício dele é que é maior. Então, vamos tentar atenuar esse sacrifício. Vamos olhar para o próximo, como irmão. Vamos irmanados, sem partido político, porque a proposta é essa. Lá não tem bandeira. Lá eu não vou levantar bandeira de lugar nenhum, de partido algum, faixa nenhuma, pró-presidente. Não. É um movimento pacífico, ordeiro, pela nação brasileira. Nós queremos apenas governabilidade para o atual presidente, fosse ele quem fosse. Porque foi a pergunta lá no início. É difícil, gente. O cara tá conseguindo porque ele tem um ministério tampa. Nós temos alguns aí que é de dar inveja. Só estão saindo em capa de revista internacional. É de dar inveja. Nosso querido Pontes, nossa Damares, nossa Bia Kicis, nosso ministro Tarcísio. Olha, eu passo aqui, eu acho que eu digo o ministério todo. Porque são de dar orgulho a gente. Erro se comete, mas vamos tentar vê-lo como presidente da nação e está querendo preparar um país melhor para a gente. Ora, uma pessoa que teve já no poder há 27 anos quase, se tornou presidente da República, tido como baixo clero da política. Perdoai algumas falhas, mas olha o objetivo. Nunca se teve um presidente que pegou todas as obras inconclusas, não interessa quem fez no país, e está, obras de 40 anos atrás. Se a gente for para o Amazonas, lá, pessoas que passam com a produção no Pará, em estradas que é quiabo aquilo ali, de lama. Faziam uma viagem daquela, levavam uma semana. E caminhoneiros você vendo nas redes sociais. Isso é de orgulhar, de pontes nascendo. Antes não tinha dinheiro, mas tinha para passadina. Tinha para mandar nosso dinheiro para fora. Abram o olho. Ninguém que não lê não sabe o que é o comunismo. Como tema, eu deixo para todos, do mais novo ao mais velho, a arte da guerra. Fácil, leitura fácil, mas leiam, não deixe de ler. Não se fala, é um livro prático. Bote na sua cabeceira e sempre que você tiver dúvida, leia. E tem outros também. Então a gente precisa sentir orgulho nesse nosso sangue vermelho. E com a bandeira verde e amarela na mão. Eu falei das duas cores que estão simbolizando quem? O presidente A ou B? Não. O ex ou o atual? Não. Eu estou falando do que faz a gente estar vivo e do que, tremulando na nossa mão, representa a minha nação. Sintamos orgulho de usar a camisa verde e amarela. Porque quando eu vejo o povo na rua com a camisa verde e amarela, é porque é jogo de futebol. Todo mundo pergunta, a seleção vai jogar? Exato. Vamos, chega disso, gente. Eu já morei fora. A gente sente, você chega fora, na Inglaterra, Estados Unidos, todo mundo exibe sua bandeira com orgulho retado. Essa é linda. Linda é a minha. Então sintamos orgulho de vestir ela, de colorir o carro, de pintar, porque o amarelo é cheguei. Eu quero é chegar. Eu quero é quando a canarinho entrar em campo, todo mundo fica tremendo de medo. Mais bonita é ela e a diferente é ela. Então,
Eu clamo para vocês todos. O movimento do dia 7 de setembro é um movimento pacífico para todo cidadão brasileiro, que vai acontecer no Brasil inteiro. Vá à rua e peça uma coisa simples: governabilidade. Certo ou errado, deixa ele acabar o mandato. Se não presta, a eleição vem aí. Vamos colocar outro que seja democracia. É isso. Eu aproveito e digo, é um momento novo. É um presidente que talvez nós nunca tenhamos na história, como foi feita. E volto a dizer, Lula respondeu o processo. Lula, todo foi feito dentro das 4 linhas para ficar tudo legal. Após 70 anos não pode responder mais processo, mas pode ser presidente da nação. Mas pode votar. Um ex-presidiário condenado, julgado e condenado, e em 3 instâncias do nosso judiciário. Ele não pode ser preso porque ele tem mais de 70 anos. Mas pode votar? Pode. E pode voltar a e roubar. Pode voltar, a sentar roubar na cadeira. E pode voltar a roubar no mesmo lugar que ele já esteve. Então, que país é esse? É a música. Cazuza fez várias nesse tema. Que país é esse? Então, gente, unidos, a união está no povo. O povo brasileiro unido é quem faz a diferença. Isso vale para tudo. Dá um exemplo aqui no Vale. Vou aproveitar, roubar um tempinho e dizer. Falando do combustível. Um exemplo fácil, prático. Não, muita gente diz que eu sou parente dele ou que eu tenho sociedade com ele. Tenho não. Posto Trevo, lá depois da penitenciária. Custa pra gente ir lá sim. O que eu gasto, eu já tenho o cálculo, o que eu gasto para lá abastecer meu carro, nem compensa. Mas eu só abasteço lá. Sabe por quê? Você só quebra o cartel assim. O cartel pensa que manda. Deixa o combustível de todo mundo apodrecer no posto. Mas vai pagar 6,9. Cara, mas é 6,9 lá. Aqui dentro já tá quase 7. Já tem posto com 7. Tá quase 7. Vá para lá. Quando o posto quiser abastecer apenas uma pequena parte, mais barato, seja contra, denuncie, grite, bote estampe. A gente sabe que o cartel não é fácil, não. Manda é matar mesmo. O aperto é grande. Mas aquele posto Trevo lá, o dono lá de Serrinha, tem lá perto de Salvador, tem em Salvador, e ele sempre diz, ele recebe ameaça de morte, já recebeu várias. Os seus gerentes, muitas vezes se esconderam, com medo. E ele está lá segurando a bandeira. Então vão lá abastecer e deixe dentro dos postos de Juazeiro e Petrolina o combustível para ver se não baixa. Livre concorrência. Isso é democracia. E não é merchandising, hein? E não é merchandising, não. Não está pagando nada para a gente falar isso aqui. Absolutamente nada. Não é merchandising, realmente um ato democrático. Democrático. É uma atitude democrática. Ir para um posto mais barato para valorizar aquele empresário, para fazer os outros empresários abrirem os olhos. Livre concorrência. Exatamente. Só isso. Arnold, muito obrigado. Eu queria até demorar mais tempo com você, mas nós já ultrapassamos aqui nosso limite. E eu vou lhe convidar. Essa parte de combustível mesmo era uma das perguntas que eu não pude fazer, que eu tinha ainda mais umas 500 perguntas a fazer aqui, mas a gente vai trazer você aqui de volta. Estaremos lá para fazer a cobertura do 7 de setembro. A gente está curioso para saber o que vai acontecer no país, mas principalmente aqui no Vale de São Francisco. Então eu só tenho que lhe agradecer essa oportunidade, essa aula do que está acontecendo no país, com a visão do nosso pessoal aqui do Vale, até porque o pessoal do Vale é muito inteligente, tanto quanto ou mais até do que muitos que andam falando abobrinha por aí. Então eu te agradeço mais uma vez. Tamo junto, show de bola. E agradeço também a paciência do pessoal do Cartaz da Cidade, que assiste o Em Cartaz, que nos valoriza, que valoriza o nosso anunciante, e agradeço aos nossos anunciantes por valorizar o nosso Cartaz da Cidade. Vamos dar vez e voz ao povo, mas vamos também dar ouvidos ao pessoal que valoriza aqui, que bota comida no prato dos nossos ribeirinhos aqui do Vale de São Francisco. O nosso muito obrigado a todos. Com fé em Deus estaremos aqui na semana que vem, e eu espero que semana que vem já seja um programa especial mostrando tudo o que aconteceu no 7 de setembro, e com fé em Deus nos veremos mais uma vez. Até lá e um forte abraço. Abraço, muito obrigado.
Boteco do Seu Zé, a melhor petiscaria do Vale do São Francisco, onde todo dia é dia de diversão. Piranga, em frente ao Mercado Pague Menos. Abdon Estruturas, montagem e solução de estruturas para seu evento. Telefone 749-8804-8804. Vacina é coisa séria. Vacina é proteção. Clínica de Vacinas Imuniza Vale, Rua da 28, Galeria Grécia, Sala 101B, Juazeiro. Restaurante Bode Assado da Anitta, a melhor cozinha regional da Bahia. Almoço, jantar e rodízio de espetinhos. Jardim Vitória, Juazeiro, Bahia. Vai viajar? Pense em segurança. Sua família agradece. Soares Pneus, Praça Pedro Pereira Primo, Centro, Juazeiro, Bahia.